Então é você que tá com 10 mil reais de dívida e não sabe o que fazer para sair dessa bola de neve que é a vida do endividado, não é mesmo? Bom, eu sou a Kátia Lacerda, tenho um canal de finanças e hoje nós vamos tentar encontrar maneiras para adequar aí a sua rotina para você sair definitivamente e não voltar mais para o mundo das dívidas. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que se você está nessa situação, significa que você fez más escolhas financeiras ou que aconteceram imprevistos e ainda assim você fez más escolhas de não ter uma reserva de emergência, por exemplo. Tem um vídeo, tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, tem vídeos falando sobre esse assunto específico. Se você não sabe o que é uma reserva de emergência, eu vou deixar o vídeo aí para você assistir depois que você terminar esse. E essas escolhas que você fez que não foram tão boas, não se culpe porque agora não se culpar não vai resolver. Que você precisa entender a sua situação para você sair disso definitivamente. Esse vídeo que eu vou fazer hoje é totalmente sem roteiro. Eu vou falar para vocês coisas que eu faria se eu estivesse nessa situação. Então, a primeira coisa é, primeiro você precisa entender que você está nessa situação, porque quem não entende que está endividado, está numa situação complicada ali financeiramente, essa pessoa vai continuar tendo os mesmos hábitos e esses hábitos vão te levar cada vez para a ruína, cada vez para o fundo do poço. Certo, depois que você entendeu, Kátia, agora eu já sei quanto eu tenho de dívidas. Você vai entender como sair delas. Tem uma obra aqui do lado, tá, gente? Não repara. Vamos lá. É a vida real. Então você precisa entender como que você vai sair dessas dívidas. E como que você vai fazer isso? Você vai colocar num papel, numa planilha, onde você se sentir mais confortável, tudo que você deve. Tudo que você deve. E depois que você fizer isso, você vai tentar entender quais são os juros mais altos de cada dívida dessa. Então, por exemplo, tem vídeo aqui falando do cartão de crédito. Tem vídeo falando do cheque especial. Você vai assistir esses vídeos e vai entender qual é a sua porcentagem ali mais alta de juros, porque a gente vai ter que eliminar primeiro essa, porque senão você não vai parar de perder dinheiro. Por mais que as pessoas falem às vezes, mas paga as dívidas mais em conta, porque aí você se livra logo daquilo e depois você paga a dívida mais alta. Só que às vezes essa dívida mais alta é que tá te cobrando mais juros. E aí quanto mais tempo você postergar com essa dívida, mais tempo você vai demorar para pagar e vai perder o seu dinheiro. E a gente sabe que o dinheiro não aceita desaforo. Eu sou uma pessoa que odeio perder dinheiro, então eu sempre vou falar pra vocês voltado a você eliminar essa possibilidade de ficar perdendo dinheiro aí, ó, essa torneira tem que fechar, certo? Tá, aí você listou todas as suas dívidas. Se você está em dívida porque o que você ganha não está sendo suficiente para pagar o que você gasta. Então você vai fazer duas coisas. Você vai parar de gastar, você vai cortar tudo que você puder cortar. Então, plataforma de streaming, tudo que você vê que você está gastando e é desnecessário, nesse primeiro momento você vai precisar cortar. Ai, Kátia, eu não quero ficar sem a minha plataforma de assistir meus filmes, minhas séries, eu já tô viciada numa série. Então, quando a gente está em situação de dívida, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E o que você prefere? Continuar assistindo suas séries ou continuar endividado? Não tem muito o que fazer. Você tem que decidir. E se sua opção for sair das dívidas, então você vai precisar cortar coisas que não tem necessidade. Se você começar a olhar com um olhar bem crítico para dentro da sua casa, para dentro das suas atitudes, dos seus hábitos e ações, você vai encontrar muita coisa que você consegue cortar e melhorar a sua situação financeira. E tem vários vídeos aqui também falando de como economizar, tudo isso pode te ajudar também. E essa é a primeira coisa, você cortar, e a segunda coisa é você colocar no papel quanto você realmente ganha. Às vezes tem pessoas que trabalham como autônomo, tem várias rendas aí variáveis, né? E a renda fixa, então você precisa somar tudo isso e entender quanto você de fato ganha e por que você está nessa situação. Então, se você tem uma dívida de 10 mil, por exemplo, e você ganha 2, como que você gastou 10 mil se você só ganha 2, certo? Então, se você tem cartão de crédito, cheque especial, isso daí são facilidades financeiras, não significa que esse dinheiro seja seu. Então, você precisa colocar isso na sua cabeça, se conscientizar e ser racional nesse momento.
não deixar a emoção falar mais alto por você. Então coloca o racional na frente, entenda a sua situação. E aí vamos lá para os próximos passos. Então você já sabe quanto você ganha, você já sabe quanto você tem de dívida e você tem que saber quanto você gasta por mês. Se você ganha 2 e você gasta 2 e você tem 10 de dívida, você nunca vai conseguir sair dessa dívida, porque o que você ganha já é exatamente o que você gasta. É igual uma pessoa que quer emagrecer. Se ela come o mesmo tanto que ela gasta de energia por dia, ela sempre vai ficar ali, ó, ela não vai conseguir emagrecer. Ela vai conseguir manter, mas emagrecer não vai. Com o dinheiro funciona da mesma forma. Se você recebe 2.000 e você gasta 2.000, então não sobra nada, você não vai conseguir pagar essas dívidas. Você vai ter duas opções, ou você economiza o que você ganha, vamos supor que você consiga fazer uma economia aí de R$500, aí você vai gastar 1.500 por mês, você tem 500 para pagar essa dívida. Ou você vai precisar fazer renda extra, ou as duas coisas, dependendo da sua situação, você vai precisar da renda extra e cortar os gastos. O mais inteligente, na minha opinião, que é o que eu sempre faço quando eu preciso descer o nível financeiro, eu tenho um vídeo também falando sobre descer o nível, eu corto coisas desnecessárias, que naquele momento da minha situação não é necessário, porque é gostoso assistir filme, série, é gostoso várias coisas, mas naquele momento não é necessário, então eu corto e eu faço mais renda extra. Eu faço as duas coisas para eu conseguir chegar nos meus objetivos mais rápido e, se for o caso da dívida, conseguir eliminar essas dívidas. Se você está com o nome sujo, aí já é um outro problema também, mas vai dar para resolver, calma. Tudo nessa vida tem solução, só não tem solução para a morte. Então, calma, respira, vai dar tudo certo. Então aí você calculou aí, você viu quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você tem de dívida. Então vamos supor que você consiga economizar R$500 de todas essas coisas aí que você cancelou e não tem necessidade. Esses R$500 tem que ser destinado à dívida, só que a dívida tá 10. E aí, se você deixar, ela vai virar uma bola de neve, daqui a pouco tá 20, 30, 40, 50. Então o que você vai fazer? Você vai ligar nessas credoras todas que você deve e vai negociar. Então vamos supor que sejam várias dívidas, não seja uma só de 10. Uma dívida de 500, uma dívida de 1.000. Você não vai lá e vai pagar os 500. Você vai ligar e negociar com essas credoras. Você vai falar, olha, minha dívida é R$1.000 e eu tenho um valor aqui para pagar. Quanto vocês conseguem fazer para mim? Negocia, não tenha vergonha. Você precisa entender a sua situação e precisa sair dela. E não é vergonha para ninguém, isso pode acontecer com qualquer pessoa, imprevistos estão aí para isso. E aí por isso que você está nesse canal, para ter educação financeira, sair disso e não voltar mais. Então você vai negociar, você vai falar, olha, tô em tal situação e eu tenho tanto, consigo negociar? Em algumas você vai conseguir, outras não. E aí você vai tentando, as que você conseguir negociar já é um dinheiro que você estará economizando, porque querendo ou não, se você já tem uma dívida de 500 e você já tá pagando ela ali todo mês um pouquinho, você já, querendo ou não, já pagou a dívida, muitas vezes até o dobro, o triplo da dívida. Então, querendo ou não, a credora também não vai sair perdendo, né? Eles já receberam o valor que eles emprestaram, já receberam juros, já receberam tudo. E aí você negociando, você consegue eliminar isso e, por fim, se você tiver com o nome sujo, fazer o seu nome, ir lá e limpar o seu nome na praça. E por fim, você conseguiu eliminar tudo isso, você conseguiu limpar o seu nome. Mas como não cair de novo nesse conto do vigário, que é esses créditos todos aí que eles dão pra gente, que dá vontade de sair gastando tudo sem olhar pra trás. Mas a gente não pode, porque não é nosso esse dinheiro. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar, você vai ter uma educação financeira para você não cair de novo nisso. E aqui no canal tem vários vídeos falando sobre a educação financeira, sobre como melhorar a sua vida financeira, como usar melhor o seu dinheiro. Então você vai assistir esses vídeos, você vai estudar, você vai criar uma organização financeira, uma planilha, no caderno, enfim, onde você achar mais fácil. E vai colocar ali seus gastos fixos, seus gastos variáveis, para você entender. E aí você só vai gastar quando você tiver dinheiro. E aí você vai fazer uma reserva de emergência para quando você tiver um outro problema você não ter que recorrer a empréstimo, cartão, enfim. E por fim, você vai conseguir de fato ter uma vida financeira tranquila, plena, onde você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que você não deve nada e nem ninguém.
você tá com tudo em dia e viver a sua vida tranquilamente. As dicas de hoje foram essas. O que eu faria de verdade. Já fiz muita renda extra na minha vida. Já trabalhei em 2, 3 lugares. Continuo fazendo isso até hoje, inclusive. Dívida não é uma coisa comum. Por mais que as pessoas achem que todo mundo deve, é normal. Todo mundo tá nessa situação normal. Não é normal. E é muito gratificante, é muito gostoso você pagar as suas coisas em dia, você ir lá e pagar tudo que você deve, você não dever ninguém, você não ter dívida para pensar. Nossa, é um sono muito tranquilo da pessoa que não tem dívida. Então não se acostume com isso, não ache que isso é normal e queira sim mudar sua vida para melhor. As dicas de hoje foram essas, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha com as pessoas se você achou esse vídeo útil e se inscreve no canal. Obrigada e até o próximo.